5. Então, estamos aqui com a doutora Tamara, estamos falando sobre o assunto do suicídio. E nós estávamos falando sobre o humor, né? Excesso de humor e falta de humor, né? Que acaba afetando, né, a saúde mental das pessoas. Isso, a gente, né, estava falando daquelas pessoas que daqui a pouco aparentam, né, ser muito felizes o tempo inteiro, se isso é saudável, se não é, né? E aí eu estava começando a falar assim, o quanto é difícil a gente enquadrar, né, em caixinhas e dizer isso, né, é causa disso. Mas a gente falou do isolamento social, o quanto também isso é um risco. E às vezes também, uma coisa que eu sempre falo e a gente tem muita dificuldade, que a gente evita ao máximo olhar para aquelas coisas que, né, nos trazem sofrimento, muitas vezes de falar sobre os outros, isso para os outros, então daqui a pouco eu vou encher o meu dia de atividades porque eu não vou pensar nos problemas. E aí a gente vem justamente assim para desconstruir essa ideia de que quanto mais, bom, se eu estou com um problema, né, eu posso tentar não pensar nele agora, mas lá na frente vai aparecer. Então, claro, eu vou identificar pessoas da minha confiança com quem eu vou poder falar sobre isso, mas eu preciso me permitir vivenciar aquele momento, né? Porque a partir daí, então, eu vou me fortalecer para seguir em frente. Tá, e um outro assunto que tem se comentado, a questão do papel das mídias sociais nesse assunto. É uma questão delicada, assim, então a gente, por exemplo, antes a gente não ia falar muito sobre suicídio, né? Que é o tema que a gente está falando. Que era um tabu, né? Inclusive a imprensa era proibido de noticiar, né? Para não propagar, né, a ideia. Porque se tinha uma ideia, que é um mito, de que se eu falar sobre o suicídio abertamente, eu vou estimular que as pessoas venham tentar contra a própria vida. Sim. Por outro lado, a gente hoje, como a informação, né, ela é muito mais rápida, né? A gente percebe que muitas vezes isso vai para um outro extremo, assim, então eu sempre reforço o quanto a questão não é falar ou não falar, a gente precisa sim falar sobre o assunto, né, no sentido de também orientar as pessoas no momento de procurar ajuda para prevenir, mas que também a gente precisa ter muito cuidado quando fala, inclusive, né, quando a gente considera que o suicídio é uma realidade, então a gente tem casos recentes, por exemplo, que às vezes a forma como a gente fala, a gente também pode expor outras pessoas, né? Então, às vezes assusta um pouco assim a velocidade que a informação ela vai, né, se propagando. E aí a questão, de novo, que eu já falei em um outro momento que eu tive aqui, assim, é como que eu uso isso a meu favor. Sim. Então, bom, né, eu preciso falar sobre isso, orientar as pessoas, mas eu não preciso expor ninguém, porque aí sim a gente tem um prejuízo. E daí, por exemplo, em relação, né, à mídia, né, antes se orientava que não se falasse, mas hoje, às vezes, também, né, a coisa vai para um lado que é um pouco preocupante. Porque o que precisa ser dito, né? Bom, o suicídio existe, como que eu faço para prevenir, aonde que eu procuro ajuda, e às vezes isso é colocado de uma forma assim que preocupa um pouco, porque de novo expõe as pessoas, assim. Então tem até normativas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que orientam, por exemplo, os jornalistas a como abordar a temática. Então a gente não deve divulgar os meios, né, como que a pessoa se matou, como que ela tentou, porque isso sim pode ter um impacto em outra pessoa que está pensando e de repente na forma que ela vai tentar também contra a própria vida dela. Tá. E as redes sociais? Eu acho que entra um pouco aí de novo, né? Eu lembro que eu falei da outra vez que eu tive aqui que a gente falou sobre essa questão de saúde mental. Eu uso as redes sociais, por exemplo, para divulgar o meu trabalho, né, para divulgar informações sobre saúde mental. E aí a gente, né, é o uso que a gente faz. E aí a gente vê pessoas que às vezes se expõem nas redes sociais, que acabam expondo outras pessoas. E aí não vamos nem pensar na coisa do suicídio, assim, quando a gente entra, né, no Facebook, no Instagram, no geral, né, a vida de todo mundo é perfeita, né? E aí parece que em alguns momentos assim, bom, será que todo mundo tem essa vida e só eu que não tenho? Então também é aquela falsa ideia, né, da felicidade das redes sociais, assim. Claro que as pessoas não precisam ficar se expondo, mas a gente ter esse filtro, né, de que não necessariamente tudo que aparece ali é o que é a realidade. E que daqui a pouco aquelas pessoas também têm problema e elas podem optar, né, a forma... Se eu estou agora aqui, assistindo aqui agora, e eu precisar... uma das coisas também, dos assuntos que se surge, né, quando se fala desse assunto, se fala de questão da espiritualidade, da religiosidade, essas coisas. Como isso dialoga com a saúde mental também? Isso tem tudo a ver com saúde mental, assim, né? Então, a religiosidade, a fé, independente de qual é a religião, tem pessoas que têm fé e não têm uma religião, inclusive. Sim.
eu sempre trabalho assim com os pacientes que é um recurso muito importante, né? E que tudo que vier para agregar é bem-vindo. No entanto, assim, é como quando a gente falou lá das redes sociais, o uso que a gente faz disso. Quando a gente pensa em doença mental, em transtorno mental, se é uma doença, precisa de tratamento, né? Então, uma coisa não compete com a outra, mas se soma, assim. Então, Sim. bom, se eu tenho depressão, eu vou precisar de ajuda psicológica, psiquiátrica em muitos casos, né? E a fé pode vir como mais um recurso. Sim. Até o ano passado foi bem interessante, assim, que eu participei de um evento, que era um evento para jovens, assim, e aí na época participaram vários pastores, e a gente fez toda essa fala, assim, do quanto uma coisa não exclui a outra, e que a gente ouve falas no sentido, isso depressão, né, é falta de fé, é falta de Deus, e que essas falas não ajudam, muito pelo contrário. Sim. Então a gente tem que tentar unir forças, né, não separar cada um num lado, porque as coisas não são coisas opostas. O caminho do meio, né? Uhum. O caminho do meio. Do equilíbrio, né? Sabedoria. E claro, cada pessoa, né? A gente falou de novo de transtorno mental, mas quando a gente pensa em saúde mental, como eu disse, vai muito além disso. Cada pessoa também vai identificar o que para ela ajuda, o que para ela faz bem. Lembrar o telefone e endereço da doutora. O meu consultório fica aqui na Galeria Central, né? Oswaldo Top Aranha. Center. Desculpa, Top Center, 19h30, eu tinha antes na Galeria Central. Sala 37, no segundo andar, e o meu telefone é 982 24 6881. Então, e o amor? Uhum. O que é que entra o amor? Em que sentido seja mais? Na saúde mental. Assim, eu vou tentar falar amor não de relação de casal, relação amorosa, assim, né? Porque a gente sabe que a gente sente amor por outras pessoas, independente de ser família, vínculos que a gente tem. E a gente sempre trabalha a questão amor fraternal. Isso, da rede de apoio, né? Que é o termo que a gente utiliza mais tecnicamente, que é um recurso muito importante, né? Então, eu percebo muito no consultório que, por exemplo, quando um paciente procura atendimento, no primeiro momento, eu pergunto, né? Com quem que você vive, né? O seu marido, sua esposa, seus filhos sabem que você procurou atendimento? E a gente vê que quando a família entende e apoia, né, o paciente se beneficia muito, assim. Então, inclusive, é outro recurso que a gente tem que fazer, é de trazer a família para perto, né? E aí, às vezes, a gente vai para outros casos que tem toda uma situação, por exemplo, de conflito, né, seja numa relação de casal, seja de vínculos familiares, e que isso também pode ser um fator de risco. Então, uma mesma situação é a família, né? Os relacionamentos amorosos também podem ser fatores de risco ou fatores de proteção, dependendo da qualidade dessa relação. E a decepção amorosa? Eu acho que isso traz sofrimento, né? E se traz sofrimento, pode ser um dos fatores que contribuem, né? Inclusive para o desenvolvimento de um transtorno mental. Mas, por exemplo, a gente às vezes ouve, o fulano tem depressão porque se separou. Se a gente for entrar nessa lógica, todo mundo que se separasse desenvolveria depressão. Sim. Mas, né, o término de um relacionamento, né, somado a vários outros fatores, que vão, né, inclusive características da pessoa, né, o meio socioeconômico que ela vive, isso sim pode contribuir, né. Então, tudo que gera sofrimento, e aí uma decepção, seja amorosa ou não, traz sofrimento, pode ser um fator. E qual é a estatística? Parece que homens são mais afetados. Quando a gente pensa no suicídio, sim, assim, a gente vê que os dados do Ministério da Saúde dizem que 79% dos casos de suicídio são de homens, mas por outro lado, quando a gente fala de tentativa de suicídio, que é o ato intencional, né, de tirar a própria vida, mas que a pessoa não morre, né, esse número é maior em mulheres. Então se fala, né, que para cada caso de suicídio houve 20 tentativas. Então eu sempre reforço, assim, independente, né, de um número ser maior ou menor em outro gênero, a gente precisa trabalhar essa questão da prevenção nos dois, né? Tanto no gênero masculino quanto feminino. E nessa questão do relacionamento, né, amoroso, do homem e da mulher, parece que o homem é mais afetado quando ele termina uma relação, assim, parece que ele sofre mais ou não? Que daí a gente entra naquela nossa tendência de colocar todo mundo em caixinhas, né? Porque daí, inclusive, a gente precisa considerar que muitos relacionamentos não são homem e mulher, né? Pode ser mulheres e homens, né? E aí, de novo, eu sempre reforço assim... Mas falando em estatística, né? Eu não teria esse dado, assim, concreto. Em relação à questão do suicídio, eu tenho. Mas, assim, de novo, quanto é a nossa tendência, assim, de estabelecer padrões, né? E cada pessoa é única, assim. Então, tem um relacionamento, um homem e uma mulher, vamos pensar, né? E aí eles se separam. Tem o relacionamento tradicional. Isso. O que vai definir, né? Desse exemplo, porque a gente está pensando na diferença de gênero, assim.
Se o homem ou a mulher vai sofrer mais, são vários fatores, da relação deles, da forma como cada um lida com a relação, com as dificuldades na relação, do histórico de vida, dos, né, os modelos que eles têm de relacionamento, a fase que cada um está vivenciando, assim, então, quando a gente... Assim, pelo menos eu não conheço, assim, casos, né, que houve um fim de um relacionamento amoroso e que a mulher se suicidou, né? Mais homens, né, tem acontecido. É que daí a gente entra de novo que a maioria dos casos de suicídio são de homens e que daí, apesar disso, que pode ter essa questão do término do relacionamento, não foi a causa, entendeu? Esse homem, né, que terminou um relacionamento e que ele se suicidou, vamos pegar esse exemplo, é porque ele já estava passando por todo um contexto de sofrimento, provavelmente de transtorno mental, e o término do relacionamento foi a gota d'água, assim, foi o que desencadeou, né? Então, não tem estudos hoje em dia, a gente não fala em causas, né? Então, essa questão do relacionamento vai depender muito de cada pessoa, de quais os recursos que ela encontra para lidar com esse término. Pode ser um fator que agrava? Pode, mas a gente não pode falar que é a causa, independente de ser homem ou mulher. Sim. Não sei se responde a pergunta assim. E assim, no relacionamento, né, um gênero representaria o pai e outro a mãe. Né? E até que ponto o relacionamento daí com os pais afetaria a minha saúde mental? De novo, pode ser um dos fatores, né? Como eu falei, assim, o relacionamento familiar, vamos pensar, né? História de vida, criação, né? Da infância. Muitas vezes a gente recebe pacientes no consultório que tem o sofrimento, que tem uma série de questões para serem trabalhadas, independente, nem estamos falando de suicídio, né? E aí, quando a gente vai conhecer um pouco da história de vida, a gente identifica, sim, né? Que a criação tem uma influência nisso, né? Somada, de novo, a vários outros fatores. Assim como a gente, né, vai ter pessoas que foram criadas só pela mãe, só pelo pai, e que vão ter problemas também, outros que não vão ter, né? Então, de novo, né, tem essa questão da dinâmica familiar que influencia, mas tem uma série de outros fatores. Daqui a pouco tu não tem, né, o pai e a mãe como essa figura de referência, mas tu encontra essa referência em outras pessoas depois, fora, né, da dinâmica familiar ali. Então, é bem complexo, assim. Então, quando a gente recebe no consultório, por exemplo, cada caso é um caso, né, e aí a gente faz uma avaliação. Tudo isso a gente vai tentar identificar, essas perguntas que você traz são pertinentes nesse sentido, assim, mas é dentro de um contexto de avaliação psicológica, assim, né? Então não tem como homem é desse jeito, mulher é desse jeito, né? Se teve pai e mãe vai ser de um jeito ou de outro, né? Então, porque tem uma série de outros fatores que vão influenciar, assim. Tá. E a nossa mente, ela é um computador, né? Ela cria uma realidade virtual, né? Então, esse nosso relacionamento hoje com os meios virtuais, né? Como ele estaria afetando a minha saúde mental, já que eu cada vez tenho menos atividade com as coisas, né? Concretas, palpáveis, né? Nós estamos vivendo um mundo virtual, né? E com as pessoas também, né? Às vezes você vai em um restaurante e você vê, né, 4 pessoas, independente de ser família ou não, tá cada um no celular. A gente muitas vezes faz isso também, né? Por exemplo, às vezes a gente precisa usar o celular até para fins profissionais, assim. Sim. Então, de novo, eu acho que entra muito a questão, e aí talvez seja mais uma opinião até pessoal minha, assim, entra muito a questão de como que eu uso isso. Eu uso isso a meu favor ou eu uso isso contra mim? E aí a gente pode pensar lá na infância, lá na criação, hoje em dia, né, no meu tempo a gente não tinha acesso ao computador, né, a tablet, a celular. Com 3, 4 anos de idade a gente fazia curso de informática para aprender a mexer no computador. Sim. Hoje a gente vê que as crianças cada vez mais cedo, né, parece que elas nascem sabendo. Já nasce com chip. Então aí eu acho que entra o papel dos pais, assim, né, a questão de não oferecer, mas por exemplo, quando a gente pensa uma criança pequena ali, 3, 4, 5 anos, às vezes a criança está super agitada, tem problema do comportamento, tu dá o celular, parece que é um santo remédio, porque ela fica concentrada naquilo e dá menos trabalho. Isso a curto prazo é efetivo, mas se isso vai virando a regra, né? Até porque as crianças, elas são muito inteligentes, daqui a pouco elas estão vendo um vídeo aqui, daí direciona para outro, e os pais não têm controle, assim. Então, é importante estar atento desde muito pequenininho, né? Que tipo de materiais eles têm acesso. E a gente, por mais que seja uma, né? Pensando em nós adultos, assim, por mais que seja uma tendência, e a gente não pode negar, né? Porque a gente não... Talvez eu fico pensando como é que era antes, quando a gente não tinha todo esse acesso à informação, essa facilidade, né? Nem a gente está fazendo agora de gravar um vídeo que vai ser multiplicado depois.
mas de valorizar as relações, valorizar momentos que eu vou me desligar de tudo agora, eu vou olhar um pouco para mim, porque tudo que é em excesso, né, ou falta, sim, acaba fazendo mal, assim. E a Momo? Então, essa é uma polêmica, assim, né? Eu confesso, assim, que eu não estou tão inteirada do assunto, eu trabalho com adolescentes e adultos, assim, sim, então a gente lê várias reportagens. Tem pessoas que mostram até fotos de que isso apareceu no vídeo da criança, outras, o próprio YouTube não consegue rastrear esses vídeos. Então, independente se é verdade ou não, né, e acho que sim, é um assunto importante para a gente debater. E aí eu acho que volta lá na questão que eu falei, assim, dos pais ficarem muito atentos, de ter uma fala muito aberta com os filhos, assim, do que eles estão vendo, né, e também dar abertura para que eles possam dizer, né, que tipo de material eles estão assistindo, mais do que proibir, porque às vezes o proibir não é muito objetivo, né. É ter essa comunicação aberta. Monitorar, né? Isso. E a comunicação, né? Para os filhos poderem dizer, bom, né, isso apareceu, talvez trazer esse assunto, né? Ainda que a gente não vai falar com uma criança como a gente falaria com um adulto, mas o que eles estão vendo na internet. E também eu acho que para a criança seria interessante o limite, né? Dizer, quanto tempo ele vai ficar interagindo. Isso é fundamental, assim. Até nós adultos, né? Agora no Instagram tem um lugarzinho lá que tu consegue programar quantas horas tu quer gastar no teu dia e ele te avisa. Daí já complica, né? Como é que eu vou orientar meu filho se eu também estou viciado? Exatamente. Então, às vezes, assim, a criança está pedindo atenção, a criança, adolescente, enfim, às vezes até adultos numa relação, sim, vamos pensar, e a outra pessoa está ali no celular, assim. Não é que a gente está, então, estamos criticando, né? A gente sabe que é importante que a gente faz uso, que isso, mas ao mesmo tempo não dá para viver só nesse mundo que é, sim, virtual, né? Eu preciso estar atento, principalmente para quem tem criança em casa, o que meu filho está fazendo na internet, ter essa abertura para conversar, reservar um momento, né, do dia para estar junto, porque essa aproximação dia a dia é que lá na frente, se um dia acontecer, por exemplo, de no meio de um vídeo, né, vir um gatilho desses, a criança também poder ter essa confiança para conversar com os pais. E a interação, né, dos pais com os filhos, também para estar procurando fazer outro tipo de atividade que não seja só atividade virtual, né? Porque às vezes a criança ela tem um excesso, né, de atividade, e às vezes os pais, para acalmar a criança, pega aqui o celular. Porque dá, em tese, menos trabalho, né? Porque, claro, a gente sabe hoje que a realidade, na maioria das casas, é que os pais trabalham. Sim. Às vezes a gente tem famílias que é um dos pais, independente se é homem ou mulher, que assumem toda a responsabilidade. Então, tu chega no final do dia, tu chegou cansado, teu filho também, porque as crianças têm cada vez mais atividades. Mas, assim, um tempo que é um investimento, assim, né? Bom, de reservar um tempo para estar, de estimular outras brincadeiras, né? Não que a gente tenha que voltar a todas as brincadeiras que a gente tinha antigamente quando não tinha o acesso à tecnologia, mas de também fazer isso em alguns momentos, né? Final de semana, reservar um tempo para estar com os filhos, fazer mais coisas ao ar livre. Com tudo isso a gente tem garantias? Não tem. Não. Mas é um meio. E aí a coisa do limite lá, isso que a gente falou, é fundamental, assim. Em todas as relações a gente precisa dar limites, né? E a criança aprende muito pelo exemplo também. Então, se a gente for pensar nessa coisa que a gente está falando das tecnologias, né? Como é que eu vou dizer para o meu filho de 4, 5 anos que tem risco na internet, mas eu vivo, né, o tempo inteiro, assim. Como é que eu vou dizer que meu filho não usa droga se eu fumo? Gente, às vezes a gente tem que fazer mais um trabalho, assim, de reflexão, né, porque a criança aprende muito. Eu posso dizer, bom, é errado isso que você está fazendo, mas se eu vou e eu mostro, né, o certo, mais do que dizer, a criança aprende muito mais pelo exemplo. Mais pelo exemplo que pela fala, exatamente. Esse é o desafio, né, que nós estamos dando exemplos, né? Então, nós agora colocamos para a sua despedida, infelizmente o nosso tempo urge, né? Então, deixa para a senhora falar aí com nossos amigos internautas. Eu agradeço de novo, assim, né, o convite, a oportunidade de estar aqui abordando alguns assuntos, assim, que eu acho que são extremamente importantes, e independente, assim, né, eu sempre reforço isso, assim, independente de ter um transtorno depressivo ou não, será que eu tenho depressão ou não? E a gente ouve falas no sentido, isso é frescura, é bobagem, né? Tu tem que te ajudar, tu tem que pensar positivo. Mas se eu tô passando por uma fase difícil, né? De repente eu não tenho pessoas da minha confiança, né? E tentar identificar quem são essas pessoas que em algum momento eu também posso pedir ajuda.
mas procurar ajuda, né? Antes que, inclusive, a gente falou de prevenção, de desencadear um quadro depressivo ou um outro transtorno mental, que é muito mais difícil, assim, de reverter o quadro. E não tem vergonha nenhuma, e é o psicólogo, né? A gente sabe que tem todo um tabu quando a gente fala em psicólogo, psiquiatra. E eu sempre trabalho assim, né? Se eu tenho um problema cardíaco, eu não tenho vergonha de dizer que eu vou ao cardiologista, né? Por que quando a gente fala de saúde mental é diferente? Então, talvez, claro, a gente falou do suicídio. Quando eu tenho dor de dente, eu vou no dentista. Isso, né? Saúde mental não é diferente, né? Eu vou no dentista antes, às vezes, de ter uma dor de dente, né? As mulheres vão ao ginecologista para trabalhar em termos de prevenção. Então, seria muito bom se a gente pensasse saúde mental nesse sentido também, né? Sim. Esse telefone também é WhatsApp? Também. Então, 982-246-881. Isso mesmo. Então, o WhatsApp, pode mandar o WhatsApp, né? E aí, ali no Facebook ou no Instagram, Resiliência Psicologia. Então tá. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Tchau.